Vamos passar agora para a aula de exercícios, a aula de exercícios 3, sobre distribuições contínuas. Aí a gente tem dentro dessa aula de exercícios parte um e parte 2. Lembra que parte 2 são os casos particulares, parte um a gente trabalha com função densidade de probabilidade e a função de distribuição acumulada, percentil, valor esperado da função, valor esperado de função. Só que nessa aula de exercícios eu coloquei só dois exercícios da parte um e o resto eu dei mais um enfoque maior na parte 2, que são normal, uniforme e exponencial. Vocês vão ver lá na aula de exercícios que a maioria dos exercícios são sobre a distribuição normal, que é o que a gente vai precisar mais na continuidade do curso. Por isso que não é à toa que tem mais exercícios sobre esse assunto. Aí vamos começando lá com a questão um. Tá muito pequeno? O que é que vocês acham? Tá dando para ver direitinho? Acho que sim, né? Tá bom, né, Maria? Obrigada. O peso de tração real de um cartucho de som. Esses exercícios do Devore, às vezes, são uma coisa assim que a gente demora até para entender do que ele está falando. Está falando do peso de um equipamento, de um cartucho de som, que está ajustado. Faltou um acento. Está ajustado para rodas com 3 gramas, esse é o peso nominal. Em certo aparelho, pode ser considerado uma variável aleatória contínua, x. Então, x é o peso real. Uma variável aleatória contínua com essa função densidade de probabilidade. Então, o peso ele varia entre 2 e 4. Apesar do peso nominal ser 3, ele varia de 2 a 4 com essa função densidade. Aí, no item A, determine o valor de K. K, vocês vejam que essa densidade está em função de K. K é uma constante. A gente quer qual vai ser o valor de K que vai fazer com que essa função densidade de probabilidade seja legítima. Para ser uma função densidade de probabilidade legítima, tem que valer a normalização. Vocês lembram o que é a normalização? A probabilidade do todo, que nesse caso vai de 2 a 4, de f de x, dx, tem que ser igual a 1. Então, é isso que a gente vai usar para calcular K. Então, a integral de 2 a 4 de K vezes 1 menos x menos 3 ao quadrado dx tem que ser igual a 1. Ixi, quem é que sabe fazer essa integral? Vou tirar o k daqui de dentro, né? Quem é que sabe a integral desse como é? Como é que vocês fariam? Vocês vão querer abrir? Vamos abrir esse x, é isso? Para calcular? O que é que vocês sugerem? Tá, saiu, a gente fica com a integral de 2 a 4. Integral, vamos abrir, né? O polinômio, boa. 1 menos x menos 3. Será que não dá para a gente fazer essa integral daqui? A gente integra 1, x menos 3 ao quadrado. É x menos 3 ao cubo sobre 3? Acho que dá certo, a gente não precisa abrir, né? Vamos tentar sem abrir. Ó, vou fazer a integral de 1. Eu acho que fica menos conta, né? Integral de 1. Vou botar o k para cá. Integral de 1 é x de 2 a 4. Aí menos a integral de x menos 3 ao cubo, ao quadrado, vai ser x menos 3 ao cubo sobre 3. Como é que eu faço? Porque faz muito tempo que eu paguei cálculo, né? Geralmente eu faço e depois eu derivo para ver se dá lá o resultado de novo. Quanto fica a derivada desse? Será que dá certo? Eu botei o do quadrado aqui, né? É cubo. Se eu derivar esse, eu vou ficar com 3 vezes x menos 3 ao quadrado, vezes a derivada do dentro, que é 1 dividido por 3. Ó, voltou. Beleza? Então, valeu, né? É melhor do que abrir. Sem querer eu passei, né? Mas a gente vai anotar aqui como era que estava k vezes. Aí era a integral de x de 2 a 4 menos x menos 3 ao cubo sobre 3, também de 2 a 4. Pela normalização, isso tudo tem que dar 1. Certo? Todo mundo? Vejam aí se é isso mesmo. Acho que é. Então, K, depois a gente confirma, confere aqui, ó.
K vezes 4 menos 2, menos. Aí vamos jogar o 4 aqui. 4 menos 3 dá 1, 1 ao cubo, 1 terço. Menos, agora eu vou jogar 2. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Com esse menos aqui dentro. Fechei esse, falta fechar isso. Tudo igual a 1. Então, K vai ser 4 menos 2 dá 2, menos. Esse virou mais, eu fico com 2 terços, né? É isso? É. Então, a gente fica com... Quanto é 2 menos 2 terços? Mínimo múltiplo comum. 6 menos 2 igual a 1. Então, a gente fica com 4 sobre 3 igual a 1. Daí, a gente tira que K é 3 sobre 4. Por que é que a gente faz esses exercícios para vocês verem? Às vezes a gente diz assim, não, eu acho que o que vai ser bom, o modelo bom, é o modelo proporcional a isso, a essa função aqui. Só que para ser uma função densidade, a gente ajusta na constante. É muito comum a gente fazer isso quando a gente vai adotar uma função densidade. Então, a gente achou o valor da constante aqui, bateu com o resultado. Esse foi o item A. Aí o item B, vamos tentar fazer aqui. Vou ter que diminuir minha letra. Vamos fazer a distribuição acumulada de x. Então, a acumulada de x é a integral de 2, que é o menor valor possível, até x, da densidade, que agora a gente já sabe que é 3 quartos, vezes 1 menos x menos 3 ao quadrado. Opa, não posso escrever x dentro. Por quê? Porque já tem esse x aqui. Então, v dv. Vai sair a mesma coisa que a gente já tinha feito aqui, olha só. Só que em vez de ir até o 4, a gente vai até o x agora. Então, vou aproveitar a conta que a gente já fez. Vai ser 3 quartos vezes v de 2 a x menos v menos 3 ao cubo sobre 3 de 2 a x. Tranquilo? Todo mundo? Aproveitei a integral que a gente já tinha feito. Aí, então, a gente fica com 3 quartos. Eu não vou nem me dar o trabalho muito de trabalhar com essa função, certo? Eu vou só substituir os valores. X menos 2. E depois a gente verifica no menor valor possível e no maior valor possível. Menos. E vamos lá. X menos 3 ao cubo. Sobre 3. Aí menos com esse menos daqui vai dar mais. 2 menos 3 dá menos 1. Ao cubo, menos 1. Esse menos com esse menos já virou mais. A gente vai ficar com menos 1. Deixa eu apagar isso aqui. Menos 1 terço. Será, hein? Que vocês estão confiando nas minhas contas? Vamos ver. Quando x, então para x entre 2 e 4. Quando x vale 2, quanto tem que ser acumulada? 0, né? Vamos ver se vai dar isso? Então, se eu jogar 2 aqui, essa parte zero. 2 menos 2 dá 0. Se eu jogar 2 aqui, eu vou ficar com 2 menos 1. Fico com menos 1 ao cubo sobre 3. Aí esse menos 1 com esse menos vai ficar mais e vai cortar e cortar. Então, o f de 2 deu 0. E o f de 4, será que vai dar 1? 4 menos 2 dá 2. 2 mais 4 menos 3 vai dar 1. 1 ao cubo sobre 3. Então, eu fico com menos 1. Aí, a gente ficou, então, com quanto, hein, pessoal? 2 menos 1 terço menos 1 terço. Só que vai ter que multiplicar por 3 quartos. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer aqui no cantinho, certo? 3 sobre 4. Aí, eu fico com 2 menos 1 terço menos 1 terço. Que fica a mesma coisa que a gente já fez, né? Aí, aqui fica 3... 6, 4 sobre 3 vezes 3 sobre 4 também deu 1. Então, só para a gente confirmar que essa realmente foi a densidade acumulada.
Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto da minha densidade, da minha distribuição acumulada. Tá virado para mim. Porque a gente vai precisar para o próximo slide, que a gente vai fazer o percentil. Certo? Posso passar? Todo mundo já viu o acumulado, então? Deu isso mesmo, a gente já conferiu, bateu. Aí no próximo slide a gente vai fazer o primeiro quartil. Então agora a gente está indo para o C. Qual é o primeiro quartil do peso de tração real? Tranquilo todo mundo? Tá certo? Aí deixa eu só, porque para a gente fazer o primeiro quartil, a gente já vem logo assim e diz assim, ó. O primeiro quartil é o x 0,25, que é aquele cuja acumulada abaixo dele dá 0,25. Um quarto, né? Só que acumulada quanto é? Por isso que eu tirei a foto, para não ter que decorar, né? A acumulada foi que a gente acabou de fazer 3 quartos vezes x menos 2 ao quadrado. Não, não tem quadrado não. X menos 2 é porque é o 2 da integral de cima. Menos x menos 3 ao cubo sobre 3 menos 1/3. No 0,25, isso daqui tem que dar 0,25. Então tem que dar 1/4. Por que que eu escrevi o quarto em vez de botar 0,25? Porque aí eu vou cancelar, ó. Eita, começaram a fazer obra aqui em cima. Vocês estão ouvindo o barulho? Tá baixinho ainda, né? Esse 1/4 cancelou com esse 1/4. Ixi, esse é daqueles que a gente vai ter que jogar no Wolfram para achar a resposta. Por quê? Por causa desse cubo. Mas bora, vamos multiplicar tudo por 3. Então, 3, o x 0,25 menos 2. Aí esse 3 com esse 3 corta. Então, menos x 0,25 menos 3 ao cubo. E menos 1 igual a 1. Esse 3 eu multipliquei aqui, por isso que ficou menos 1 igual a 1. Vou passar esse para cá, vamos só rearranjar, certo? Não vou trabalhar muito, porque de todo jeito, para a gente fazer esse cubo, a gente tem que jogar lá no Wolfram. Então a gente fica, vamos passar tudo para cá ou tudo para cá? O que é que vocês acham? Ou tanto faz? Tanto faz, né? Vamos manter então. 3x 0,25 menos 6, esse vezes esse, menos x 0,25 menos 3 ao cubo, menos 1 igual a 0. Então, esse com esses dois fica menos 8. Pronto, agora eu vou ter que pausar o vídeo que a gente vai jogar no Wolfram para resolver essa equação e a gente vê qual vai ser o percentil. O percentil vai ser o que sair dessa conta, dessa raiz dessa expressão, aquele que tiver entre 2 e 4, que são os valores possíveis para a nossa variável aleatória. Então, lá vou eu pausar de novo, a gente bota no Wolfram, depois eu posso até cortar a resposta que vai sair lá do Wolfram, para colocar aqui. Ó, então, continuando aqui no item C, que a gente queria o primeiro quartil, a gente jogou a expressão que saiu no Wolfram. Todo mundo já deve conhecer o Wolfram nessa altura do campeonato. A primeira vez que eu mostro ele para vocês. Tá aqui a equação. E aí a gente tem essas três possibilidades de raiz, sendo que a única que está entre 2 e 4 é esse 2,65. Então, esse é o primeiro quartil. É a resposta do C. Tranquilo? Vamos agora para o item D. Qual a probabilidade do peso de tração real ser maior do que o nominal? Então, o que é que a gente está perguntando? Qual é a probabilidade? O peso de tração real é o X, ser maior do que o nominal, que é 3 gramas. Essa é a nossa pergunta, certo? Ah, peraí. A probabilidade de ser maior é 1 menos a probabilidade de ser menor ou igual. E essa probabilidade é acumulada da x até o 3. Então, vamos usar a acumulada, para a gente não ter que integrar de novo, já que a gente já fez a acumulada, a gente vai trabalhar com ela. Então, vai ser 1 menos, ixi, lá vou eu na minha foto, que eu tirei de novo, 3 quartos
Vou botar o F aqui, certo? No 3, 3 menos 2, menos 3 menos 3. Aqui para fora. 3 menos 3 ao cubo sobre 3 menos 1/3. Certo? Todo mundo? Foi legal porque o 3 vai cancelar aqui, né? Vai diminuir nossas contas. Então, a gente ficou com 1 menos 3 quartos vezes 3 menos 2 dá 1, menos 1/3. 1 menos, aí, 3 quartos, mais 1 quarto. Isso? Isso cortou, menos mais, certo? 3 quartos, menos 3 quartos mais 1 quarto, dá menos 2 quartos. 1 menos 2 quartos. Quanto é que fica? 4 menos 2, 2 quartos. Certo? 2 quartos é 1 meio. É 0,5. Isso é, ó, letra D bateu, quer dizer que 3, o peso de tração, é a mediana. Foi isso que a gente chegou a essa conclusão. Porque a probabilidade de estar acima do 3 foi 50%. Vai ser a mesma de estar abaixo. Tranquilo, todo mundo? Podemos ir para E? Deixa eu ver se vocês botaram mensagem. Tem que ficar de olho, né? Porque senão... Se vocês botarem a mensagem a demorar para ver, vocês podem fazer alguma coisa com áudio. Ah, vamos para o E agora. Então, terminamos essa daqui era a letra D. Vamos agora para a letra E. Qual a probabilidade do peso real estar dentro de 0,25 em relação ao nominal? Então, dentro pode ser para baixo ou para cima, de distância. Então, entre 3 e 0,25 e 3 mais 0,25. 0,25 era quanto ele pedia, ó. O peso nominal é 3, então o peso nominal 3. Dentro de 0,25 de distância pode ser para cima ou para baixo, por isso que eu joguei o menos e o mais aqui. Ou seja, a gente vai aplicar a acumulada duas vezes, né? Vai ser a probabilidade de x entre 2,75 e... Vou botar um ponto aqui para não confundir. 3,25. Que vai ser, então, a acumulada de x até 3,25 menos a acumulada de x até 2,75. Às vezes na prova eu boto assim, eu dou a acumulada e peço a probabilidade do intervalo, é só substituir os valores. Certo? Então, bora lá. Vou jogar de novo na minha acumulada para calcular esses dois. Vai dar um bocado de conta chata. Geralmente, quando a gente está na aula, eu digo, agora é só conta, vamos pular isso. Então, 1 menos 3 quartos. Oh, não tem 1, não. Porque esse 1, ele estava vindo daqui, né? A gente vai jogar a acumulada, é só daqui para cá. Então, 3 quartos. 3 quartos vai valer para as duas, então vou botar já em evidência. Aí a gente vai ter 3,25 menos 2 menos 3,25 menos 3 ao cubo sobre 3 menos 1/3. Esse é o f de 3,25. Aí, de novo, deixa eu botar então aqui assim. Vou deixar o 3 quartos em parênteses. Menos, aí agora vamos jogar na função lá. 2,75 menos 2 menos 2,75 menos 3 ao cubo sobre 3 menos 1/3. Isso, vixe, fiquei com preguiça só de ver essas contas. O que é que vai cortar aqui? Já vou cortando um bocado de coisa. Vou cortar esse 2 com esse 2. Vou cortar esse menos 1/3 com esse menos 1/3. Aí, o que é que ficou? 3 quartos. 3,25 menos 2,75. Aí, agora, essa expressão menos essa. Vou botar 1/3 já em evidência. Menos sobre 3. 3,25 menos 3 ao cubo.
Aí essa daqui vai vir menos com menos fica mais. Aí vou jogar na calculadora agora. Agora já foi bastante para mim. Fiquei com preguiça. Minha calculadora. 3/4 vezes 3,25 menos 2,75 menos 3,25. 3,25 menos 3 dá 0,25, né? Vou botar logo isso. Escrever menos. 0,25 ao cubo sobre 3 mais. Aí eu fico com menos 0,25 ao cubo também, sobre 3 também. Não sei se vocês. Eu acho um milagre quando a conta dá certo assim. A gente fez uma conta enorme, ó, 0,3671. É esse resultado aqui. Vou botar em azul. E vocês vão ver que deu na resposta. Certo? Eu não gosto dessa parte 1, é isso, que é conta demais do meu gosto, sabe? Tá faltando a gente fazer só o F. E aí a gente vai para os casos particulares. Vixe, a última mensagem de vocês faz 20 minutos. Vamos fazer o F agora. F. Então aí, né? É porque essas internet de casa a gente nem sabe, isso às vezes cai. Mas de todo jeito tá gravando. O F agora. Qual a probabilidade do peso real diferido nominal em mais do que 0,5? Então, se a gente bota aqui o nominal 3, 0,5, 0,5 para baixo, 0,5 para cima, 0,5 para cima vai para o 3,5, 0,5 para baixo vai para o 2,5. Qual a probabilidade de diferir, então, em mais do que meio? Então, aqui agora a gente quer a probabilidade de x menor que 2,5 ou x maior que 3,5. Essa é a pergunta. Ah, eu não vou nem fazer. Vou só mostrar para vocês como é a união desses dois eventos. Então, vai ser a probabilidade de x menor que 2,5. Aí, aqui acumulada do 2,5. Mais a probabilidade de x maior que 3,5. Que aí vai ser 1 menos a acumulada até o 3,5. A gente faz essas duas contas, não vou botar não, porque lembra que acumulado é aquela expressão enorme que eu tirei a foto? X menos 2 menos x menos 3 ao cubo sobre 3 menos 1/3, né? A acumulada é essa. Aí a gente joga, aqui, faz aqui e faz as contas. Vou deixar de tarefa essas para vocês. Se vocês não conseguirem, na aula que vem vocês me pedem e a gente refaz essa. Certo? Tranquilo todo mundo? Vou passar então, a gente vai entrar nos casos particulares, que particularmente eu gosto mais. Tá? Se não precisou, vamos agora então para o 4. Aí lá na lista tem 1, 2, 3, 4. A gente fez o 1. O 2 é outro exercício da parte 1, que é enorme, bem extenso. Aí o 3 é um outro de uniforme, e aí eu escolhi esse uniforme que eu acho mais interessante. Se der tempo, a gente faz o 3 na aula que vem, e até o 2, né? Um estudo sobre o tempo gasto fazendo compras no supermercado para uma cesta com 20 mercadorias específicas mostrou uma distribuição aproximadamente uniforme entre 20 e 40.
Então, nosso X aqui é o tempo para fazer as compras, tempo de compras, vou botar assim, que está dizendo para a gente aproximadamente uniforme entre 20 e 40. Então, uniforme, lembrem, equiprováveis. Qual a probabilidade do tempo gasto fazendo compras? Venha a ser entre, então, o A, probabilidade de X, entre 25 e 30. O B, menor do que 35. E o C, a média do desvio padrão. Aí, como é uniforme, vou botar aqui no gráfico. Vamos começar com A. Primeira coisa, a gente tem que calcular qual é o valor da densidade. Vocês lembram que na uniforme o f de x é 1 sobre b menos a? O b é o maior valor possível e o a é o menor valor possível. Então, vai ser, x vai assumir valores positivos entre 20 e 40, com probabilidade, aqui é o f de x, 1 sobre 40 menos 20. 1 sobre 20. Certo? Bem tranquilo. Aí na letra A, a gente quer saber a probabilidade de estar entre 25 e 30. Vamos pegar logo o ponto médio aqui. O ponto médio é o 30. A gente quer entre 25 e 30. 25, a gente está querendo isso no item A. Certo? Podemos fazer por integral? Podemos, mas é a área de um retângulo, né? É mais fácil fazer a área do retângulo. Então, quanto é a probabilidade de x entre 25 e 30? É muito fácil quando é uniforme. Base, 30 menos 25, vezes a altura, 1 sobre 20. 30 menos 25, 5. 5 sobre 20, 1 quarto. 0,25. Fácil, né? Bateu. Então, quando eu boto uniforme na prova, eu acho assim, é um ponto de graça que eu estou dando para os alunos. Quem minimamente estudou acerta fazer esse. Aí, bora para o B agora. Qual a probabilidade de ser menor do que 35? Aí, vamos ver onde é que está o 35 no nosso gráfico. Aí, está aqui. E aí, a gente quer essa área toda. De novo, base vezes altura, certo? Então, base agora, 35 menos 20, que é o menor valor possível, vezes a altura, 1 sobre 20. Aí, agora a gente tem 15 sobre 20, né? Dividindo por 5, 3 sobre 4. 0,75. Aí, bateu também. Tranquilo, todo mundo? Aí, falta só a gente fazer média e desvio padrão. Só que a gente já calculou esses na aula passada. Média é A mais B sobre 2. E no caso aqui vai dar no 30, que é o ponto médio desse intervalo daqui. Então, 40 mais 20 sobre 2, 60 sobre 2, 30. Então, a média. E o desvio padrão? Desvio padrão, onde é que eu vou fazer? Que eu fiz uma letra muito grande. Vou fazer aqui em cima. Deixa eu apagar esse. A gente já fez. Vou fazer aqui. Vou continuar o C. Vou mudar de cor para vocês perceberem que a gente está continuando. O desvio padrão é, como era a variância, era b menos a ao quadrado sobre 12. Então, é b menos a sobre raiz de 12. B é o maior valor possível, é 40. A é o menor valor possível, que é 20, dividido por raiz de 12. Aí, calculadora, né? 20 sobre raiz de 12. Aí, quanto é que deu? 5,77. Então, assim, o uniforme é muito fácil. A gente já tem os resultados de média de desvio padrão, que facilitaram muito a gente calcular o ITC. Probabilidades da uniforme são áreas de retângulos, então também é muito fácil. Certo para essa?
Vocês me avisem aí, ainda temos quantos minutos? 10 minutos de aula, né? Dá pra gente fazer mais um, pelo menos. Vamos fazer esse de distribuição, mais um de normal, só que é normal padrão. Seja x uma variável aleatória com distribuição... x não, z. Com distribuição normal padrão. Qual a probabilidade de que z seja menor do que menos 1,33 ou maior do que 1,74? Nesse item A, qual a probabilidade de x menor que menos 1,33 ou x maior que 1,74? Vamos fazer o gráfico aqui. Vou fazer letra grande mesmo, não precisa. Se z é normal padrão, a gente vai olhar direto na tabela, mas eu vou mostrar para vocês só onde vão estar os intervalos. Se z é normal padrão, a média é 0. O desvio padrão é 1. Aí a gente andou 1,33 para baixo, para chegar no menos 1,33. E a gente está querendo a área de ser, a probabilidade de ser menor. Ou, cadê o 1,74? E para cima de 1,74. Então, vai ser essa soma dessas duas áreas. Só que a normal padrão, a tabela, só diz para a gente que está acumulado abaixo. Então, a gente vai ter a probabilidade de z menor ou igual a menos 1,33. Que a gente vai olhar direto na tabela, porque já é acumulado abaixo. Mas para essa áreazinha daqui, a gente pode fazer 1 menos a acumulada até o 74. Todo mundo entendeu? Já que lá só me diz área abaixo, mas eu quero área acima, eu vou pegar o complementar. Ou a gente usa a simetria. Então, se eu pegar o simétrico desse e olhar acumulado abaixo, já vai dar direto para a gente. É assim que eu vou fazer para diminuir as contas. Então, eu vou pegar o simétrico dele, menos 1,74. Essa área aqui vai ser igual a essa. E a gente vai olhar direto lá. Então, a gente vai olhar na tabela. Acumulada da Z, na tabela normal padrão, até o menos 1,33. Mais a acumulada da Z até o menos 1,74. Simetria aqui. Em vez de calcular isso tudo, eu vou calcular isso direto da tabela. Certo? A gente fica com a acumulada da Z até menos 1,33, mais a acumulada da Z até o menos 1,74. Certo? Então, agora é só jogar na tabela direto, linha. Menos 1,3, menos 1,3, coluna 0,03, para dar esse número aqui. Então, menos 1,3. Aqui na tabela só funciona o amarelo. Menos 1,33. Opa, esse número daqui. Então, anotando aqui, 0,0918. Primeiro valor foi desse primeiro F. Mas agora vamos para o segundo valor. Linha menos 1,7, coluna 0,04. Então, linha menos 1,7, coluna 0,04. Ixi, ficou ruim, não foi? Deixa eu fazer assim. Aí agora, que aqui dentro só funciona apertar o amarelinho. Mas aí eu vou fazer com o verde. Certo? Todo mundo? Todo mundo já tá craque em olhar a tabela? Ou alguém ainda tem dúvida na tabela? Se tiverem dúvida, diga. Agora é só somar esses dois. 0,09. Eita, faltou um, né? Aqui. Eu deixei o espaço, mas não escrevi. 1,8 mais
0,0409. E a soma desses dois deu 0,1327. Então, esse exercício é bem simples. A finalidade dele é a gente treinar distribuição normal, mas no padrão. Vamos começar com o mais fácil, que é direto na tabela. Depois a gente faz uns exercícios um pouquinho mais avançados. Aí a gente já acabou de fazer o A, né? Será que deu certo? Bateu? Bateu, não foi? Deixa eu ver aqui na minha calculadora. Foi. 1327. Agora vamos para o B. Vai dar tempo da gente terminar esse. Aí o restante fica para a próxima aula, para a aula de quarta. Qual o valor de Z? Se somente se 2,5% de todos os valores possíveis. Esses a próprio enunciado é meio confuso, mas valor de Z, se somente se 2,5% de todos os valores forem maiores do que ele próprio. Então, Z, está aqui minha distribuição Z, é um valor que só tem 2,5% acima dele. Aqui está 2,5% na minha variável Z. E eu quero saber quem é esse Z. Só que se eu tenho 2,5% acima dele, quantos por cento a gente tem abaixo? 100 menos 2,5 ou 1 menos 0,025. Isso aqui vai dar 97,5%. Se somar esse mais esse, dá 100%. Então, por que eu calculei o de baixo? Porque a gente percentil ele é definido sempre em relação ao acumulado abaixo. Então, esse valor de Z que a gente está procurando é o Z0975. Certo? Como é que a gente vai obter esse valor? A gente vai olhar direto na tabela que deixe 97,5% abaixo dele. Então, esse vai ser o item B. Então, no B, a gente está querendo calcular o Z0975. Vou beber uma aguinha. Aí, se esse 0975 é quanto eu tenho de acumulado abaixo, a gente vai procurar 0975 nas células da tabela, no miolo. 0975, eu estou procurando aqui, ó. 096, então mais para cima um pouquinho. Opa, achei. A gente tem ele certinho aqui. 0,975. Essa probabilidade acumulada certinho. Então, a gente vai achar o valor associado a esse. Linha 1,6, coluna 006. Então, esse percentil é o percentil 1,96. Bem fácil, né? Então, esse 1,96 é tal que a probabilidade de dizer ser menor ou igual a 1,96 dá lá os 0,975 que a gente queria, ou seja, o que é ultrapassado por 2,5%. Certo? Tranquilo? Aí vamos para a última. Nossa última é a C. Entre que dois valores simetricamente distribuídos em torno da média, ou seja, mais ou menos o Zzinho, estarão contidos 90% de todos os valores da variável aleatória Z? Eita, como é? Ficou torto, não foi? A Z está em torno da média, 0. Eu quero dois valores simétricos. Menos Z. Eita, caiu meu celular, descarregou. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, não vai dar mais para eu olhar no chat. Aí vocês botam áudio. Mas já está acabando também a aula. Que dois valores de Z são esses? Que deixam 90% de probabilidade entre eles. 90% aqui no meio. Se tem 90% no meio, eu vou ter 10% nas pontas. Só que como são simétricos, essas duas pontas têm a mesma área. Então, isso aqui igual a isso. Apesar do desenho não estar tão perfeito, mas são iguais essas áreas, porque eu andei a mesma distância para os dois lados numa distribuição que é simétrica. Se eu tenho, então, 90% no meio, 10% nas duas pontas que são iguais, eu tenho 5% aqui, 5% aqui.
Vou olhar na tabela Z, então, esse percentil, o Z005 ou o Z095. Tanto faz, um vai ser o menos o outro. Aí eu perguntaria para vocês querem olhar qual? O percentil de baixo ou o percentil de cima? Tanto faz, vai dar a mesma resposta para a gente, dá o mesmo trabalho. Como eu estou sem ver o que vocês vão dizer no chat, eu vou escolher. Eu vou escolher o de cima, que eu acho mais difícil de errar. Então a gente vai procurar 0,95 no centro da tabela Z. Então a gente vai procurar 0,95 aqui nesse centro. Onde é que está 0,95? A gente procura, a gente já fez um exercício desse na sala de aula presencial, vamos fazer de novo. Não sei se está muito pequeno, mas vocês vão ver que o 0,95 está exatamente no meio desses dois. Então, o que é que a gente vai fazer? Linha já está definida, 1,6. Coluna vai estar no meio desses dois. Então, eu vou pegar o percentil Z da normal padrão, 0,95. Vai ser a média desses dois. Então, vai ser 1,6 entre o 4 e o 5. 4, 5. Certo? Aí, como a gente queria os dois valores simétricos, esses valores são menos 1,645 mais 1,645 são tais que 90% da distribuição estão aqui nesse centro. Por que é que a gente tá, por que que eu botei esse exercício? Eu acho ele interessante. Porque a gente já vai entrar na unidade 3, a gente vai trabalhar com intervalo de confiança que a gente vai fazer essa lógica. Dois valores que com tanto por cento de probabilidade a minha variável aleatória vai cair entre eles. Tá? Já para ir adiantando o que vai vir na frente. Então aí a gente está terminando nossa aula, né? Já deu nosso tempo. Estou sem celular para olhar que horas são. Foi o que a gente fez na aula de hoje. A gente viu um exercício de normal para treinar um pouquinho mais. Foi o primeiro que a gente fez. Depois a gente viu a teoria da distribuição exponencial. E aí, por último, a gente entrou agora nessa parte na aula de exercícios. Na aula de exercícios 3. Quais foram os exercícios que a gente fez? A gente fez o exercício 1, que foi bem extenso, que pegou um bocado do tempo nosso. O 4 da uniforme, que foi bem rapidinho. E agora, qual era o número desse último que a gente fez? Acho que é o 6, se eu não me engano. Então, a gente fez um de distribuição. É o 6, né? Muito obrigada. Então, a gente fez esses 3 exercícios. Quarta-feira, a gente tem aula de novo. Se meu olho tiver melhor, porque eu achei que ia progredir, ia ficar bem pior, porque o do meu marido tá horrível, tá todo vermelho, todos os dois. Eu vou também ver, né, quanto tempo que fica, que ainda tá transmitindo, que é contagioso, porque segundo a minha oftalmologista, ela disse que provavelmente é virótica, é por vírus, então o contágio dá mais contágio do que se fosse por bactéria. Aí a gente vai conversando no WhatsApp. Se quarta-feira eu vou fazer investigar, eu vou ver se já dá ou não para ser presencial, a gente continua com a aula de exercícios presencial, se não, aí a gente faz enquete de novo, ver o que é que vocês preferem, certo? Boas notícias aqui, é que a gente já terminou tudo que a gente precisava de teoria, e só estava faltando aqui exponencial. Então a gente já está só praticando para a prova, que será na próxima segunda, certo? Tranquilo todo mundo? Vocês têm alguma dúvida? Para a aula que vem, vocês podem selecionar outros exercícios. Pode pegar de prova passada, pode ser da lista, pode ser o que vocês quiserem, certo? Pode ser da lista que já fechou. Aí se programem só se for possível. Se a aula tiver que ser online, eu prefiro presencial, tá, pessoal? Melhor aula presencial. Mas se tiver que ser online, aí vocês mandam antes para mim os exercícios que vocês querem que eu já organizo os slides, para a gente não perder muito tempo na aula. Tranquilo? Vou parar a gravação e aí a gente dá um tchau lá no vídeo.